Olá, pessoal! Você está assistindo o canal de Maria da Paz, sempre buscando conhecimento. Então, pessoal, continuemos a buscar conhecimento, sempre, não é isso? Muito bem. Então, dando sequência à série de perguntas e respostas, hoje eu vou responder a quarta pergunta. Muito bem. Então, qual a interação que causou maior emoção em você, certo? É uma pergunta difícil de responder qual a maior emoção, porque todas elas foram muito emocionantes. Mas a pergunta é qual a emoção mais forte? Então, eu tive a minha primeira interação com os parceiros, que foram as divindades, que eu já contei, que foi na minha primeira viagem. Ali foi motivo de grande emoção. Eu até cito no primeiro vídeo desta série, no momento em que eles nos acompanharam. Então, a gente tinha certeza que ele estava ali que eles estavam ao nosso lado. Então, fiquei muito emocionado. Foi emocionante também no próprio instante, no momento da interação, quando eles falaram para a gente olhar para o lado esquerdo da mata, e ali eles jogaram luzes verdes, flechas de luz, e a mata ficou toda iluminada com aquelas luzes verdes. Foi um momento de emoção. Mas a pergunta é a emoção mais forte. Muito bem. Eu conto aqui no vídeo, numa série de as interações que eu tive em daquela pesquisa, eu falo sobre as habilidades, que eu divido em três partes, parte 1, 2 e 3. E desses vídeos eu falo sobre essa interação. Então, essa foi a mais forte. Quem quiser ver mais detalhe dessa interação, eu conto aqui mesmo no canal, certo? Sobre as habilidades. Então, nós estávamos, o meu filho, o meu amor e eu, nós estávamos fazendo a tarefa das habilidades. Então, nós nos direcionamos lá para um ponto dessa habilidade, e assim que a gente sentou, assim que a gente chegou, veio uma luz que passou sobre as nossas cabeças, né? Assim, do lado direito para o esquerdo, passou sobre as nossas cabeças uma luz multicolorida, toda colorida. Eu posso dizer que essas cores seriam as cores do arco-íris, muitas cores, todas lindas e brilhantes. Então, essa bolha que nós identificamos na hora como bolha, de fato era uma bolha, ela passou sobre as nossas cabeças e logo um pouco, depois que passou as nossas cabeças, ela parou e se abriu, começou a se abrir como leque, certo? Só que esse leque, ele foi se movimentando, foi abrindo assim como se fosse a água do mar, e tivesse aquela água do mar multicolorida e se movimentando como se fosse em ondas, num bailar, aquelas luzes se movimentando. E ali, à medida que elas foram abrindo, elas se abrindo assim como se fosse leque, aquela iluminando a mata toda, aquela coisa linda, não é uma luz pequena, enorme, ela se abriu enorme como se fosse o mar ali no céu se movimentando, e então ela começou cair gotas, ela foi desaparecendo as cores, mas à medida que foi se movimentando, aquelas gotas caindo, aquelas gotas luminosas caindo, luminosas e coloridas caindo. Então, nesse momento, quando isso aconteceu, no momento que aquela bolha passou sobre as nossas cabeças, ela começou a se abrir, ali eu já comecei a me debulhar em lágrimas. Comecei a chorar, eu já estava em pranto já.
com aquela tamanha, aquela beleza. No vídeo que eu conto, relato essa interação, eu falo que para quem já viu a aurora boreal, é 1000 vezes mais bonita, porque eu nunca vi pessoalmente, mas em vídeos e fotos, 1000 vezes mais bonita dentro daquela visão que eu vi. Linda, linda, linda demais, certo? Então, aquela beleza, eu cheguei a comentar, dentro da minha, comentei com meu filho e o meu amor, que eu não acreditava, assim, era difícil, não era que eu não acreditava, difícil de imaginar que alguém daquela tenha visto uma beleza maior que aquelas. Estou falando isso só para vocês ter a ideia, tamanho, a beleza. Obviamente, o Urandi, como ele já fez viagens fora, em mundos paralelos, penso que lá ele deve, com certeza, com certeza deve ter visto coisas maravilhosas. Mas o que eu quero dizer a vocês, do que meus olhos podem entender como beleza, é difícil de imaginar uma beleza maior que aquela em relação a luzes, em relação a que os parceiros podem nos proporcionar, certo? Sei que existe coisas maravilhosas, mas o que eu já vi, o que meus olhos podem entender como beleza, aquilo ali foi uma coisa assim surreal, certo? Então a emoção veio, eu comecei a chorar e nós ficamos ali parados, embasbacados, né? E esse local é perto da casa do Urandi, então a gente ficou ali parado e nós chegamos a comentar, essa hora eles devem estar lá conversando com o Bilu, porque nós identificamos como bolha e eles vêm em bolha, é o meio de transporte deles, com que eles se locomovem às vezes e aparece para a gente, nem sempre a gente vê, mas às vezes eles vêm em bolha, e aí a gente falou, ele deve estar lá batendo papo com o Urandi, porque esse ponto é próximo à casa dele, certo? Então, o que aconteceu? De repente, o Bilu falou, Bilu, aí quando ele falou Bilu, o meu filho respondeu, Bilu, ele ainda é criança, talvez uns 12 ou 13 anos, ele também ele respondeu, Bilu. Aí o Bilu falou, o que vocês estão fazendo aí? Aí ele falou, estamos aqui, Bilu, fazendo o trabalho das habilidades. E eu falei, estamos aqui, Bilu, emocionados com tamanha beleza, né? Aí ele foi e falou assim, o Bilu, o Tato está aí trabalhando vocês. Nisso que ele falou, o meu amor, assim que a bolha desceu e ficou aquele silêncio, e nós quietinho ali, e ele falou assim, tem uma luz atrás da gente. Então era o Tato que já estava ali. Antes do Bilu falar, o Tato já se direcionou e já estava jogando luz ali. Nós, o meu amor percebeu. Eu não vi essa luz, mas ele percebeu e falou antes do Bilu falar. Aí nós pensamos, é aquela luz que ele falou, certo? Então eu fiquei muito emocionada, muito chorando mesmo, sem condições de conversar, de falar. E aí o máximo que eu falei depois foi porque ele nos direcionou para um outro ponto, nos orientou, né? Falou que depois que a gente saísse dali era para a gente ir para um outro ponto. E aí então eu pedi para ele repetir para saber se a gente tinha entendido direito a orientação, certo? Então esse foi a minha maior emoção, assim, a mais forte, porque todas elas foram emocionantes, mas essa foi, posso dizer que foi a emoção mais forte que eu tive ali na interação com os parceiros. Mas eu quero falar aqui uma curiosidade para vocês em relação a essa interação, é o seguinte, é que como eu falei, os parceiros, eles costumam aparecer, vir para a interação por bolha. Bolha nós já identificamos que ela é diferente da canepa, eu tenho um vídeo aqui que eu falo a diferença de uma para a outra, e aí eles desce aquela luz dourada, geralmente aquela luz dourada
desce, aí daqui a pouco ele começa a interagir. Então, quando isso acontece fora de uma atividade, as pessoas estão ali aleatório, ali na frente o restaurante, ou fazendo a caminhada ali do super-humano, que é exatamente em frente a esse ponto, o que acontece? As pessoas, quando vê uma bolha ou coisa assim diferente antes, alguém viu a bolha, vocês viram a bolha e fica aquele comentário. Teve uma viagem, não muito longe, recente, que apareceu uma bolha e foi muito movimentada e todo mundo falava. E quem tinha visto essa bolha estava abrindo aquela bolha estava abrindo uma frequência X e tal. Então as pessoas comentam muito. E eu digo a vocês que ninguém, absolutamente ninguém, comentou sobre essa bolha. Significa que ninguém viu essa bolha. Certo? Eu não vou dizer que todos estavam dentro das suas casas, porque ali é próximo ao campinho, é próximo a algumas residências ali, porque assim que a gente subiu para esse ponto, eu vi uma moça passou, ela tinha acabado de passar. Então, essa bolha apareceu, o bilu apareceu assim que a gente sentou. Então, essa moça tinha acabado de passar ali, então ela não estava tão longe, né? Então, o certo é que ninguém viu essa bolha. E isso acontece às vezes o quê? Eles a gente vê quando eles querem que a gente veja. Estou dizendo que isso ali a gente foi especial de ter visto e ninguém viu. Não, é porque cada coisa é de acordo com a frequência, com a necessidade. Vamos dizer que ali a gente estava necessitando daquela ativação e tal. E não era um trabalho geral para que todos vissem, que fosse mudar a frequência ou tivesse alguma coisa. O fato é que ninguém viu. Foi muito interessante isso aí. Eu trago para vocês como curiosidade. No outro vídeo eu não falo isso não, mas é motivo de curiosidade. Por que que ninguém viu essa bolha? É enorme, porque... Gente, eu estou citando exemplo como o mar, é como se o céu tivesse dominado por aquela bolha, aquelas luzes coloridas, né? Quando eu digo céu, mar, naquele espaço em que a gente estava, tudo aquilo ali, aquele céu, aquela parte foi dominada, certo? Então, ninguém viu. Entendeu? Então, nós não contamos para ninguém, até um relato que depois de muitos anos eu fiz um relato para incentivar as pessoas, eu fiz um relato nas nossas reuniões mensais, eu fiz esse relato, decidimos contar, fazer esse relato, para que incentivasse as pessoas a fazerem as habilidades, certo? E também a gente tinha que fazer um relatório e encaminhar para a orientadora MOR o que acontecia ali nas tarefas, nos momentos que a gente tivesse. Então, a gente fez esse relatório e encaminhamos para a orientadora MOR. E guardamos, e depois de muito tempo, então, quando eu resolvi fazer os vídeos das experiências de Dáquila aqui neste canal, então eu relato essa interação, tá bom? Então essa foi a experiência que me causou mais forte emoção, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste relato, tenhamos todos um ótimo e maravilhoso dia e até o próximo vídeo.